Glória a Deus. Aleluia. Que saudade eu estava de estar aqui, viu? Pastor que não me convidou, hein? Deus seja louvado. E assim como foi dito, nós estamos começando uma nova série que se chama... Quem lembra? Julho dos Altares. E aí eu já quero começar dizendo a você que o maior altar já erguido desde Gênesis até Apocalipse está aqui, ó, a cruz. Nenhum altar se iguala a esse altar. A Bíblia diz em Gênesis que ele foi único e ele foi definitivo. Aleluia. Mas antes nós vamos conversar um pouco sobre o que é um altar. Para que durante todo o mês de julho, quando as pessoas vierem aqui, a gente já tenha em mente o que é um altar. Que a gente sabe, um altar, no sentido mais simples de dizer, é um lugar mais elevado. Ou seja, eu estou em cima de um altar. O altar ele vem do latim que significa altus, que no nosso sentido literal diz lugar elevado. Então isso é altar. Trazendo para o nosso contexto, aí a gente vai começar a entender de forma espiritual o que é o altar. E é por isso que a cruz foi o maior e definitivo e único maior altar já levantado, porque a própria Bíblia diz em Hebreus, e eu convido você a abrir, Hebreus capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 26 ao 28. O escritor dos Hebreus vai falar sobre a adoração, vai falar sobre esse lugar maravilhoso, como eu acabei de dizer, o altar definitivo, o sacrifício eficaz, o maior sacrifício que já foi levantado. Assim que você achar, se você puder ficar de pé, nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 26 diz o seguinte: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez, diga uma vez, por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse altar que o Senhor levantou em benefício nosso, para tirar os nossos pecados. Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tua palavra, que é maravilhosa, que é eficaz. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor Deus, no teu altar. Desta vez, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja com que nos ajude a estarmos com os nossos ouvidos espirituais abertos, os nossos olhos, porque nós queremos entender toda a tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. E em nome de Jesus eu oro, me colocando, Senhor Deus, disponível, meus lábios, minha vida, tudo, Senhor Deus, para que o Senhor me use nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar. Queridos, o altar, como a gente falou, é uma estrutura elevada. É um lugar. No Antigo Testamento eram pedras erigidas, eram terras levantadas, eram situações em que as pessoas iam e deixavam algum marco. E fazia com que o lugar fosse marcado de alguma forma, com óleo, com pedras, com terra, com água. E aí assim era atraído o perdão, lugar de encontro, lugar de identidade. Nos lugares que os altares eram levantados, acontecia alguma coisa. Muitas vezes,
depois de guerras ganhas, altares levantados. Muitas vezes, depois de pecados cometidos, altares levantados como pedido de perdão. E assim também é na nossa vida, por muitas vezes. Por muitas vezes. Nós estamos ali na presença de Deus e aí a gente quer levantar altares e Deus os recebe. E a gente vai marcando a nossa história com altares. A gente vai marcando a nossa passagem com altares. E eu quero dizer a você, a maior notícia, as boas novas, é que Deus quer usar eu e você como altares dele aqui na terra. Antes os homens, eles faziam altares. Antes os homens, eles levantavam altares. Hoje Deus quer levantar altares. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, muito conhecido, vai dizer: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Diga: eu sou o santuário sagrado de Deus. E sabe, queridos, a autoridade da palavra na sua boca, porque o Senhor já nos confirmou isso. Essa palavra falada com autoridade. Os inimigos dos altares de Deus terão que recuar, assim como foi com Baal, aqui contado a história em Reis e Elias. Ah, mas olha, um altar do Senhor está meio longe, porque a minha vida, você não sabe a bagunça que é a minha vida, você não sabe a desorganização que é. Como Deus faria um altar em alguém que... Aí você vai nomear todas as suas bagunças, todas as suas desorganizações. E eu quero dizer a você que o altar que Deus vê em você não tem a ver com você, tem a ver com o amor dele, tem a ver com o Espírito Santo dele, que é o sacrifício. Quando Jesus, em João 14, está se despedindo, parecia mais que ele estava assim, sofrendo. E ele dizia assim: meus filhos, não vos turbeis o vosso coração. Não se preocupe, eu vou deixar em vocês um altar. Eu vou deixar em vocês o meu Espírito Santo. Eu vou deixar com vocês o que há de mais poderoso. E aí, queridos, o que queima em nós hoje, o que tem no altar do Senhor na nossa vida hoje, é o fogo do Espírito, é a presença do Espírito Santo, é Ele vivo em nós. E assim se nós formos olhar, os altares já construídos, Noé, o primeiro que fez o altar, escrito, registrado, Noé. Terminou lá aqueles dias de dilúvio, e aí Noé, a Bíblia diz que ele pega lá alguns animais, e faz um altar e sacrifica. E aí é onde entra o convite que muitas vezes nós damos às costas. Porque todo altar tem que ter sacrifício. E quando Deus nos convida, e quando Deus nos diz que nós seremos os altares dele aqui, e quando ele diz que nós seremos aqueles que vamos carregar o sacrifício vivo, que nós vamos realizar o sacrifício vivo. Eu estava lendo e comparei a nós aqui como Isaac. Isaac, ele foi um dia o próprio sacrifício. Isaac também fez o sacrifício. E é assim que eu vejo a nossa vida. Nós somos o sacrifício, o lugar do sacrifício, e nós também temos que ser aqueles que vamos nos colocar no altar do Senhor para que outras pessoas possam acessar o sacrifício maior. As pessoas não chegarão aqui se nós não falarmos. A própria Bíblia diz em Romanos 9. Como é que eles vão crer? Como é que eles vão saber? Como é que eles vão chegar? Se eu e você nos calarmos. Se o altar não cheirar, se o incenso, o bom perfume que há em mim e há em você, se não exalar, como as pessoas vão saber? Nós temos que nos colocar nesse lugar. Nós temos que nos deixar gastar com um aroma suave de verdade. E aí, queridos, a cruz de Cristo é o lugar
onde nós temos que erigir a presença dele em nossa vida. É um lugar onde nós não temos como sair, não podemos sair. Esse altar definitivo, esse altar maravilhoso. E muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós passamos pelas situações e às vezes a gente até constrói os nossos altares. E Deus disse a Josué, Josué, quando você passar do Egito para a terra prometida, não esqueça de fazer um altar do outro lado. Porque você precisa lembrar, todas as vezes que você olhar para trás, para você não esquecer de onde você saiu. E queridos, como estão os nossos altares hoje? Como é que você tem olhado para trás e tem visto o que é que você tem visto como forma de gratidão de Deus ter tirado você de um lugar e posto em outro, trocado você de reino? Como é que tem sido? Porque Josué apaixonadamente, Moisés apaixonadamente. Um dos altares que a Bíblia relata com muita maestria é quando Moisés ganha uma guerra dos amalequitas, e ele constrói ali o altar, e ele diz aqui, o nome desse altar é Jeová Nissi. Deus é minha bandeira. Ergueu um marco, porque quando ele olhasse para trás, ele ia saber que o Senhor estava com ele nas guerras, o Senhor estaria com ele todo o tempo. E como tem sido as nossas lembranças das guerras vencidas? Ou vocês não têm guerras? Tem guerra, Diego? Guerra vencida de erro. Tem guerra, Signe, guerras vencidas, construiu altares, nomeou os altares. Como é que tem sido o seu olhar para trás, Silvia? Deixou altares para que você não esqueça de lembrar quem o Senhor foi nesse momento. Como é que tem sido a nossa vida diante dos altares que estão atrás? Porque a nossa vida, ela tem que ser construída por momentos como esse, marcantes e marcados pela presença de Deus, pela gratidão, pelo perdão. Porque eu coloquei aqui uma lista, e quanto mais eu colocava a lista, mais aparecia. Altar, lugar de gratidão. Altar, lugar de perdão. Altar, lugar de encontro. Altar, lugar de adoração. Altar, lugar de sacrifício. Altar, lugar de entregas. Altar, lugar de ofertas. Altar, lugar de consagração. Altar, lugar de holocausto. Altar, lugar de santidade. Altar, lugar de desafios. Altar, lugar de festa. Altar, lugar de celebração. Altar, lugar de identidade. Altar, lugar de presença. Altar, lugar de quebrantamento. Altar, lugar de fogo. Altar, lugar de lágrimas. Altar, lugar de luzes. E se nós fôssemos lendo a Bíblia, e se nós fôssemos nos aprofundando em tudo aquilo que fala de altares, a gente ia ver que a vida do crente é para ser um eterno altar erigido. Porque se nós formos parar para nos analisarmos, nós temos que estar em constante agradecimento, constante gratidão a Deus. Quem éramos nós? Porque eu estou aqui hoje? Olha para a minha família. E aí tem pessoas que esquecem. E quando Deus diz a Josué, Josué é para você lembrar de não esquecer. Está escrito em Josué. Para lembrar de não esquecer. E hoje, queridos, os nossos altares, eles marcam para que nós não esquecemos de lembrar. Não esqueçamos de lembrar. Nós temos que lembrar a partir dos nossos altares. E por isso que julho será um mês onde nós vamos, sim, falar aqui de tudo que marcou, daquilo que marcará, daquilo que será um julho de 2022 nunca mais esquecido. Porque eu tenho certeza que nesses domingos e sextas e quartas-feiras que virão, os altares, tanto do Velho como do Novo Testamento, como da sua vida, porque você é o Atos 29, você continua escrevendo. Você vai escrevendo os atos daqueles que estiveram com Jesus. E eu e você, amém? Estivemos e temos história para contar. E aí, quando nós formos passando, nós vamos deixando o nosso marco, história viva. E aí eu quero que você leia comigo, que é como uma prova de amor esse versículo. Quando ele diz, Paulo, abra comigo em Romanos, Paulo, ele diz, é bem conhecido, portanto, irmãos, versículo 1,
Rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí, queridos, altares, levantar altares, com esses adjetivos, um altar onde você vai se colocar como o sacrifício. Paulo diz assim: eu rogo, eu peço, eu imploro, eu estou lhe pedindo, faça isso. Eu estou desejando, faça isso. E o sacrifício do altar, ele tem que ser santo, puro e agradável. Não tem que ser qualquer jeito, pastor. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode chegar e levantar um altar. Ah, mas hoje eu estou mais morto do que vivo. Eu estou preguiçosa. Hoje eu estou... A Bíblia deixa muito claro como é que deve ser levantado esse altar. Como é que eu devo estar no altar do Senhor como um sacrifício, para que esse altar chegue em outras vidas e outras vezes. Porque se a gente for olhar, o altar, ele é erigido, ele vai ser visto por outras pessoas. Ele vai ser tocado por outras pessoas. Ele vai ser acessado por outras pessoas que por ali passam e veem. E assim somos eu e é você. Nós cantamos aqui o Salmo 84, a andorinha encontrou um ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Sabe por quê, queridos? Porque altar não é lugar de passar, é lugar de ficar. Altar é lugar de desfrutar. Altar é lugar de buscar e estar e receber respostas e receber da presença de Deus, para que nós nos animamos, para que a gente seja sacrifício vivo, para que a gente seja sacrifício vivo, santo e agradável, para que outras pessoas possam ver em nós essa presença de Deus. E aí aqui, queridos, eu coloquei também que há algo interessante, que existe uma guerra de altares. A gente vê isso muito claro, quando Elias e os profetas de Baal estavam ali com uma guerra acirrada. E aí, estava 3 anos sem chuva, e Elias disse assim: vamos fazer aqui um desafio, vamos aqui colocar os nossos deuses para responder. Dessa mesma forma, nós também temos que nos comportar. Ah, pastora, mas é difícil, mais difícil do que uma terra passar 3 anos sem água, e ele colocar como desafio chuva. O desafio você está passando pode ser grande, mas esse também, cá para nós, era um desafio gigante. E ele disse assim: eu vou aqui colocar, e ainda vou colocar água do lado. E não tinha água não, ele foi arrumar água numa cidade vizinha, e ele colocou água ao redor e disse: vamos ver aqui, vamos desafiar. E ele construiu altares. E eu quero dizer a você, o caminho para você atrair a presença de Deus com fogo é levantando altares. E desafiando, porque Deus, ele não vai deixar o inimigo derrotar você e nem apagar o fogo que há em você. Espírito Santo de Deus, você pode convidá-lo, dizer: Espírito Santo de Deus, entra comigo nessa guerra de altares. Entra comigo aqui, nesse lugar de dificuldades, nesse lugar onde o improvável está mais visível do que tudo. Está sem chuva há 3 anos, ninguém tem água, mas eu vou pedir chuva. E ele olha para cima e diz assim: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ou seja, quase nada. Mas sabe, queridos, não é a partir do que nós estamos vendo, é a partir do que nós estamos crendo. É a partir daquilo que a sua fé vai lhe dar direção. E se você está diante de uma doença incurável, se você está diante de uma adicção, que a ciência já disse é incurável, eu quero dizer a você, sua vida, ela pode ser, diante do altar de Deus, acessível à cura. E todas as pessoas que estão aí, nos assistindo: ah, mas você não sabe. Sei sim, a própria Bíblia diz: nada é impossível para Deus. E eu quero dizer a você que altar é lugar de desafio. Altar é lugar de desafio. Altar é lugar de lágrimas. Você está aí sofrendo porque pede e não recebe. Levante um altar.
traga a sua oferta, se coloque disponível, seja você o combustível, seja você aquele que vai queimar, deixa o Espírito Santo pegar junto, e eu duvido. Porque Deus disse que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Assim foi com Abraão, o homem que mais construiu altares. Em toda a Bíblia, chama-se Abraão. E em todos ele estava lá colocando a fé. E em todos ele estava lá junto. Deus, está aqui um altar. Muitas vezes, as petições ainda nem tinham acontecido. E Abraão, está aqui um altar. Está aqui um altar. E Deus olhou e disse assim, esse gosta de altar, peraí que eu sei. Vamos ali comigo. E o altar vai ser o teu filho. Queridos, o altar é lugar de sacrifício. Lugar é altar de você se colocar e se esquecer, como o pastor aqui falou. Não volte para buscar o sacrifício, não. É lugar de você estar e se esquecer. Porque Deus, com toda certeza, vai te dar respostas que você nem imaginava. Vai te dar respostas que você nem nos seus sonhos esperava. Porque Deus, Ele assim fez com Abraão. Traz cá o teu filho. E se Deus estiver te pedindo aquela coisa difícil, mas sabendo que por trás virá grandes coisas, Leide, não segure o sacrifício. Seja você a oferta. Seja você quem vai queimar no altar do Senhor por vidas. Seja você a pessoa. E se sacrificar, pastor, não é uma coisa legal. Mas pode ter certeza que no final das contas, outras vidas terão acesso ao maior altar já construído. Porque você se colocou no altar. Você foi o sacrifício vivo. Você se deixou gastar. Você se deixou acessar. Hoje, eu e você somos o altar aonde o Senhor depositou o sacrifício dele, o Espírito Santo. E como eu estava dizendo em João, quando ele diz assim, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo. Ele estava dizendo assim, vocês serão altares aonde vocês chegarem. Vocês agora carregarão a presença. Vocês agora serão os lugares de acesso. Vocês agora serão os lugares, a parte física de mim. Que coisa mais maravilhosa. Que coisa mais maravilhosa. E cristianismo, queridos, somos pequenos cristos. O Senhor diz, não sou eu, é o Senhor que diz. Vão, construam discípulos, façam discípulos com construções saudáveis. Fale do meu amor. Discipule. E eu entendo que isso era, construa outros altares. Faça com que pessoas acessem esse maior altar, esse amor. Faça com que pessoas entendam que por conta de um sacrifício único e definitivo, hoje as pessoas terão acesso a esse maravilhoso altar que foi o que Jesus derramou o sangue. Ele diz assim no versículo 27, e assim como é dado aos homens morrer uma só vez, e segue-se o juízo, assim foi com Jesus. E ele não está mais conosco da forma física, mas deixou em nós, mas deixou como um penhor em nós a sua maior oferta de amor. E se não fosse esse altar erigido em nós, nós não teríamos forças, nós não teríamos sabedoria, nós não teríamos revelações, nós não teríamos entendimento para colocar em ação aquilo que frutifica em nós. E eu peço que vocês abram no livro de Gálatas, que existe também uma guerra interna. Existe também, Gálatas capítulo 5, existe também uma guerra interna, querendo acessar o lugar do altar de Deus, que é em nós. Os nossos comportamentos. Versículo do 16 ao 25. Eu vou ler e vocês vão, a partir daquilo que nós já falamos aqui, entender que é uma guerra de altares. Versículo 5
aliás, capítulo 5, versículo 16 diz: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E aí, queridos, depois a gente vai ler o restante. E aí, queridos, a gente já vê que aí há uma guerra de altares, aí há uma guerra interna, querendo o comando. E quando Jesus diz assim, eu vou deixar o Espírito com vocês, vocês não estarão sozinhos. Essa presença era o sacrifício de amor, era a oferta de amor que ele deixava. Para que queimasse em nós, para que fosse em nós esse sacrifício vivo, o queimar do altar do Senhor. Mas aí existe o inimigo, existe a guerra, que já está plantada, a nossa carne. Ela vai lutar, ela vai tentar derrubar o altar do Senhor em nós. Lá na frente, em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, se eu não me engano, no 17, diz assim, não apagueis o Espírito. Sabe o que ele está dizendo, querido? Não deixe o seu altar sem fogo. Ele está dizendo, cuide para que o seu altar esteja em constante combustão. E como é que eu faço para que o meu altar não seja apagado, como foi o de Baal, dos profetas de Baal? Sabe como é, queridos? A gente vai ver aqui, o próprio Deus se encarrega de deixar tudo por escrito para que a gente não tenha desculpas. Ele diz aqui no versículo 19, as obras da carne são manifestas, ou seja, está escrito: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso tudo vai de encontro ao fogo. Isso é como se fosse água, jogando água dentro daquilo que deveria estar pegando fogo em combustão. E como é que eu posso tocar mais fogo ainda? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. E domínio próprio, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros. Então, queridos, ele está dizendo, se vivemos pelo Espírito, ou seja, se nós recebemos aquela dádiva que Jesus disse a partir de João 14, e nós temos retido em nós o sacrifício de amor, o seu altar vai pegar fogo. Ah, mas meu sacrifício está muito agradável, não. Meu sacrifício está, o próprio Paulo já disse, os 3 adjetivos: santo, agradável, vivo. Comece a se observar, comece a se avaliar. Não esqueça, existe um altar que quando você olha para trás, você vai lembrar quem você é, quem ele é, quem seu inimigo é. Quando você olha para trás, não tem como você não enxergar a vitória que você já venceu. Ah, mas eu ainda vou vencer. Não, o próprio Jesus nos diz, a partir de Paulo, nós somos mais que vencedores. O próprio Jesus deixa escrito, vocês têm autoridade no meu nome. E queridos, foi ele quem construiu em nós o altar. Não é qualquer um. Ele deixou como penhor, para que o fogo não cessasse, para que o fogo não apagasse. Mas nós temos que, como nós lemos no Romanos 12,
nós temos que tocar fogo. Nós temos que nos entregar. Nós temos que nos colocar. É nós, é eu e você. A parte dele ele já fez. Deixou o fogo dentro de nós. Deixou o fogo dentro de nós. Deixou o altar construído. E ele diz que é o único e infinito e definitivo. Não tem mais como voltar atrás. Ele disse assim, olha, ele apagou os pecados de uma vez por todas. É santo, é puro, é maravilhoso. Ele diz que não tem mais como rever isso. Porque... Não tem porquê. Foi ele quem disse que na nossa vida, o altar, o Espírito dele, a presença dele, o fogo dele, estaria conosco, em nós. E ele diz assim, olha meus filhos, tudo isso que foi feito, Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, é para quê? Ou seja, tem um porquê. Não é porque nós somos bonitinhos e não é porque o Espírito Santo em nós vai... Não, é porque o outro precisa acessar o altar maior, o altar definitivo, a oferta de amor. É porque o outro que está, que ainda não entendeu, eles precisam, a partir de nós, altares do Senhor, templos e moradas do Espírito Santo, lugar onde as pessoas vão encontrar perdão, lugar onde as pessoas vão encontrar a presença de Deus, lugar onde as pessoas vão encontrar identidades bem resolvidas, lugar onde as pessoas vão encontrar saúde espiritual, aonde as pessoas vão encontrar missionários. Somos nós, eu e você. E se por acaso as pessoas não puderem lhe acessar, o seu altar precisa ser ajeitado, colocado em ordem. Sabe por quê? Uma coisa é certa. A única forma que Deus tem hoje para fazer com que pessoas cheguem ao altar maior é através de nós. As nações, pessoas de outras raças, pessoas que não conheceram ainda o amor divino, pessoas que ainda não entenderam que suas vidas elas têm que ser cheias, preenchidas com o amor de Deus. Esse vazio, o qual nós nascemos, ele é preenchido a partir de um altar erigido chamado Espírito Santo de Deus. E Deus deixou para todos nós. E Deus deixou para o seu vizinho chato. E Deus deixou para aquele patrão que rouba suas horas extras, que rouba sua paz. E Deus deixou para aquele assassino. E Deus deixou para aquele ladrão. E Deus deixou para aquele que você olha e diz assim, só a graça. E eu quero dizer a você que é só a graça mesmo, na vida dele e na nossa vida, que vai acender o fogo do altar. É a graça. Porque a combustão se dá a partir daquilo que são as coisas que são do alto. Nós não temos como tocar fogo em altares, colocar fogo no altar, se nós, na nossa própria força, com o nosso próprio fogo, no fogo da religião, no fogo dos rituais, no fogo do eu resolvo por aqui mesmo, não temos condições. O fogo do altar, que somos nós, só vai queimar quando eu e você entendermos que é o Espírito Santo de Deus que está lá como uma oferta viva, querendo ser manifestado, querendo ser expressado, querendo ser verbalizado, querendo ser mostrado através de mim e de você. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?
nós vamos adorar, eu queria pedir aquela Me Ama. O céu se enche a terra com um beijo apaixonado. E por nos amar, e por nos querer, e por acreditar em nós, é que o Senhor coloca em nós o seu Espírito Santo. É que o Senhor acredita em nós, que nós vamos ser multiplicadores desse amor. E é com um beijo apaixonado que o céu se une à terra. E esse beijo apaixonado é o altar que há em você, que há em mim. E quando eu e você colocamos esse altar com o fogo lá fumegando, com o aroma subindo, pode crer, queridos, que nós seremos a expressão exata desse amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Coloca em mim e você o fogo do Espírito Santo. É quando Ele diz a mim e a você: ainda que você não esteja entendendo, eu não vos deixarei só. E os discípulos ali dispersos, assim como muitas vezes nós estamos. Ele diz assim: vocês
não se preocupem, eu não vou deixar vocês um minuto sozinhos. E aí, queridos, ele diz assim, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero ver o altar cheio de fogo. Eu quero ver o altar que há em você, trazendo, atraindo a presença. Aleluia. Somos sua herança, ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo a perder com ressentimentos. Quando penso que ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. E sou eu e é você que vai fazer com que o céu visite a terra. E sou eu e é você que vai atrair multidões para o altar de Deus, aonde a oferta viva, linda, é o amor de Deus, essa oferta maravilhosa. E hoje eu gostaria de que você começasse a avaliar ressentimentos, contendas, ciúmes, divisões, vergonha. O que é que tem feito o seu altar roto? O que é que tem feito você perder tempo? Eu quero te convidar hoje. Dá um passo de fé. E esse passo de fé vai dizer assim ao mundo espiritual: olha, sai da minha frente, porque hoje, no tempo que se chama hoje, eu vou incendiar. O Espírito em mim vai incendiar. E o ressentimento, e o que seja que está aí, roubando o fogo em você, dá um basta hoje. Faça como Elias, é improvável. Mas olhe para o céu, onde vem a nossa esperança. E veja, nem que seja um sinal do tamanho da mão de um homem. E se deixe filmar. Dá um passo. Vem aqui que a gente vai orar. E vai dizer ressentimento, inveja, ciúme, o que for que está tirando o fogo do seu altar. Aleluia. A Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 15: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuadamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Você tem confessado o Senhor? Já confessou? Então, como é que está esse continuadamente na sua vida? Como é que está esse fogo? Ora está apagado, ora está pegando. A Bíblia diz que ele tem que estar continuadamente fumegando. Eu e você colocarmos combustível. Eu e você sermos a própria combustão com os nossos atos, com o nosso amor ao outro, com a nossa entrega, com a nossa entrega mesmo de vida, nossa oferta de vida. Vamos orar. Você que está em casa, se você também tem algo que está tirando fogo do Espírito, que está apagando em você, essa chama que tem que estar ardente, vamos orar juntos. Pai, nós te amamos, nós te desejamos continuadamente, Espírito Santo.
Pai, nós nos colocamos no teu altar. Assim como Isaac um dia foi o próprio sacrifício, nós queremos, Senhor Deus, nos colocar, nos debruçar e dizer, Senhor Deus, tudo em nós, corpo, alma e espírito, seja encontrado irrepreensível no teu altar. Que tudo em nós cheire, Senhor Deus, como um aroma suave. Queime, Senhor Deus, no nome de Jesus. Porque nós entendemos, Pai, que queimando o bom perfume que nós somos de Ti, outras pessoas poderão chegar, outras pessoas serão atraídas, outras pessoas serão encontradas, outras pessoas serão amadas. Espírito Santo de Deus, navega. Espírito Santo de Deus, vai visitando tudo em nós. No nome de Jesus. Aquilo que tenta tirar o fogo, aquilo que tenta apagar em nós. Espírito Santo de Deus, vai nos mostrando e nos dando, Senhor Deus, sabedoria para retirarmos do altar, para retirarmos, Senhor Deus, da nossa vida. No nome de Jesus. Pai, nós queremos queimar. Nós queremos, Senhor Deus, dizer sim a toda palavra profética que foi dita sobre nós. Que nós não estaríamos sós, que nós queimaríamos, que nós seríamos templo e morada do Teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, nós queremos dizer sim e amém para toda promessa. Em nome de Jesus, nós estamos te aguardando, Jesus. E enquanto o Senhor não vem, nós seremos sim os teus altares aqui na terra. Nós seremos também o sacrifício vivo, santo e agradável. A nossa vida no teu altar. Nós nos colocaremos sempre como missionários, como aqueles que vamos buscar outros, como aqueles que vamos resgatar outros. E nessa guerra, comanda conosco. Espírito Santo, vai à frente. Anjos estejam em nosso redor, estejam conosco. E nós não vamos recuar um minuto. Porque nessa guerra de altares, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nos amou, que nos resgatou e que fez em nós os seus altares.